Mais uma vez, né? Conhecendo essa família linda, maravilhosa, revendo, né? Porque conhecer, eu já tive a oportunidade de conhecer outro dia que eu estive aqui. E confesso, né, que estou feliz, me sentindo privilegiada por estar aqui nessa campanha, né? Essa campanha aí de 2 Reis 4, que fala sobre o azeite da viúva, a qual já fui falando aqui para alguns vasos de Deus. E eu sei que Deus tem mais para falar conosco nesta noite. Quem veio aqui para oferecer um culto racional ao Senhor, dá glória ao Senhor. Porque às vezes nós pensamos em vir na igreja pensando que o culto é para nós, mas não é. É para o nosso Deus. Estamos aqui para adorar a Ele. Então, quando nós entramos aqui, nós estamos prontos não só para adorar, mas para ouvir o que Ele tem para falar. Eu não sei o que Ele quer, o que Ele tem para falar, mas eu sei que coisas grandes, maravilhosas, Ele tem para poder falar conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, né? Dá um abraço da minha igreja ali, a Assembleia de Deus, Ministério de Siloé, Jardim Bela Vista na Fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu esposo hoje não pôde vir, que está trabalhando, né? Não teve como ele me trazer, mas eu vim com a minha nora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o mais importante é que o dono dessa igreja, o Senhor dos Senhores, né, Ele já está aqui em nome do Senhor Jesus. Quem puder abrir a Bíblia no livro de 2 Reis 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o versículo 3, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a igreja puder ler junto comigo. Vamos estar lendo, glória a Deus. 2 Reis 4, versículo 3, que diz assim, ó. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Amém? Pode se sentar, dando uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Esse é um tema, né, abençoado. Nós já vimos vários, né, preletores estar ministrando, campanhas também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que é mais importante, né, nessa mensagem, quando nós estamos lendo, quando nós estamos aqui trazendo para nossos dias, para o nosso lado espiritual, nós vamos observar que essa mensagem é um chamado à fé e à obediência ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes ela é pregada principalmente sobre provisão. Sim, fala de multiplicação, fala da provisão divina. Mas uma das coisas que nós temos que aprender, se nós realmente queremos ver o milagre acontecer, se nós realmente queremos ver a provisão de Deus na nossa vida, em primeiro lugar nós vamos aprender a ter fé e a ter obediência no Senhor. Porque quando nós olhamos essa mensagem, nós vamos ver o
disposta a pagar, como hoje também muitos não estão dispostos a pagar o preço do chamado, pagar o preço para poder estar na posição que o Senhor chamou e para estar cumprindo a missão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes eu estou numa posição, mas eu estou precisando cumprir a missão. Não sei se os irmãos estão entendendo. Aleluia. Porque Satanás hoje ele tem tentado fazer de tudo para tentar fazer a igreja ficar no comodismo. O que é o comodismo espiritual? É onde eu acho que basta apenas eu estar na casa do Senhor, eu dar meus dízimos, eu dar minhas ofertas, mas eu não preciso fazer nada para Deus. Eu não preciso visitar um presídio, eu não preciso visitar um hospital, eu não preciso visitar ninguém que está precisando, porque eu já estou com a minha vida salva e isso que importa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a salvação seja individual, mesmo que a responsabilidade é pessoal, mesmo assim o Senhor lhe deixou uma ordem para a igreja. Aleluia. E essa ordem não esteja apenas para pastor, missionários, profeta do Senhor, não. Essa ordem estende para toda a igreja quando ele fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e foi batizado será
situação triste. Mas porém o profeta Eliseu, como profeta de Deus, como homem de Deus, porque quem é servo de Deus, quem é servo do Senhor, quem é a igreja de Cristo, se vir alguém, a Bíblia fala que se vir alguém com necessidade, precisando de algo, eu não tenho que simplesmente só orar e despedir, não. Meu Deus. Aleluia. Você vê que ali naquela hora, Eliseu agora, nós vemos ali a compaixão, porque todo servo de Deus tem que ter compaixão. Compaixão significa misericórdia. Hoje as pessoas, o mundo tem muito usado a palavra empatia, mas eu busquei saber sobre empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Aí você pensa, é compaixão? Não, não é. Sabe por quê? Porque a compaixão de Jesus não é só me colocar no lugar do meu irmão, da minha irmã que está sofrendo, não. Mas eu quero fazer algo para tirar ele daquela situação. Eu vou fazer algo. Por isso que Jesus, ele tem a compaixão dele, irmão, o tempo todo tem que pedir isso para mim. Eu não ficar feliz, achar assim, vou orar por você, irmão, você sair da situação e não fazer nada, não. Por isso que o profeta Eliseu, o que ele fez? Como ele tinha essa compaixão de Jesus, de Deus, né? O que ele faz? Ele fala assim: o que eu hei de te fazer? Muitas pessoas, quando lê, não interpreta que na verdade ele está dizendo: o que eu posso fazer por você? E aonde ele vai, ele pergunta para ela, aleluia, o que é que tens em casa? Diga-me, o que é que você tem em casa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. À medida que eu lia essa mensagem, eu vim entender, aleluia, que para um milagre acontecer, você precisa ter algo na tua casa, aleluia, porque é através desse algo, é através dessa pequena coisa que você pensa que não vai dar nada, é essa que o Senhor vai mostrar o sobrenatural e o poder dele na tua vida. Aquela mulher realmente ela não tinha nada dentro de casa, mas ela tinha uma botijãzinha de azeite. O azeite, para quem não sabe, hoje também nós sabemos que ele é um alimento que na verdade é, vamos dizer, de valor, mas naquela época ele possuía muito mais valor ainda. Uma pessoa que tivesse, por exemplo, um vasinho de azeite, ela poderia, né, fazer muitas coisas, ganhar muito dinheiro, né, vender, e ainda por cima, como aconteceu com ela, nós vemos assim, ela ter uma prosperidade na vida dela através daquele azeite. Era o que ela tinha. Talvez ela pensou que ela tinha pouco, mas era o que Deus precisava para operar o milagre. Era o que Deus precisava para poder fazer algo por aquela mulher, por aquela família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quando ela fala assim para ele, né, ele vai falar para ela assim: olha, vai e pede emprestado todas as vasilhas vazias, e deixa bem claro, vazias, para os teus vizinhos, aleluia, e não pede pouca, não. É como ele falasse: vai andando na rua e vai pegando e vai pedindo. E tem detalhe, aleluia, eu creio que todas as pessoas ficaram naquele momento, né, curiosas, porque vê aquela mulher que em vez de pedir algum alimento, alguma coisa para ela comer, já que ela estava passando fome, necessidade por causa da dívida, por causa da situação que ela estava, não, eles agora com certeza ficam curiosos, porque o que ela pedia era vazia. Mas eu creio que aquela mulher não falou nada, porque nem ela mesma sabia o que ia acontecer, aleluia. E o detalhe que é mais importante, amados, que essa mulher ela tinha tanto fé e tanta obediência a Deus e às palavras do profeta, que ela sequer questionou. Quando o profeta falou: vai buscar, ela foi junto com seus filhos e começou a pegar todas as vasilhas, mostrando que quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer, aleluia. Porque se quer um milagre acontecer, não questione, não anule os métodos de Deus, apenas cumpra, faça, obedeça, aleluia, glória a Deus, a Bíblia fala que através dessa obediência, porque o milagre ele começa a gerar, irmão, vem primeiro pela fé, depois pela obediência. E você obedecer e não questionar. Porque hoje nós temos muitas pessoas questionando.
irmãos. Mas eu aprendi que a primeira coisa nós temos que fazer, obedecer melhor do que sacrificar. Aleluia, aleluia. Quando obedecemos, nós vemos o poder de Deus agir. Nós vemos o sobrenatural dele acontecer. E a Bíblia fala agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois que ela pega as vasilhas com seus vizinhos, agora o profeta tem uma outra ordem para ela. Aleluia. E essa ordem, nós que estamos aqui nesta noite, a igreja do Senhor Jesus, que está aprendendo junto comigo nesta palavra, aleluia, é que nós temos que saber que o milagre que Deus ele quer operar para mim, para você e para nossa família, ela não pode ficar com os curiosos, não pode ficar com os de fora, não. Nós temos que entrar, fechar a porta para dentro da nossa casa, porque o que Deus tem que fazer na nossa família é somente para nós. E muitas vezes nós não recebemos milagre, por quê? Porque ficamos chamando fulano, ciclano para participar de algo que somente Deus quer que você com a sua família usufrui e compartilhe. Então entra, fecha a sua porta, juntamente com seus filhos, aleluia, e começa agora a derramar o azeite nas vasilhas, aleluia, glória a Deus. Até aquele momento, aquela mulher achava que aquelas vasilhas, eu sei que ela podia imaginar alguma coisa, mas o profeta que é profeta, irmão, ele guarda o mistério até o fim. E ali a Bíblia fala que quando começa a pegar aquela botija de azeite, começa a colocar na vasilha, porque as vasilhas estavam vazias. Se está vazio para Deus, ele enche, aleluia. Não importa como está a tua vida, não sei como está a tua vasilha espiritual, mas nesta noite oferece para Deus, porque ele vai começar a encher, ele vai começar a encher as vasilhas que estão vazias na tua vida. Porque azeite significa provisão, azeite significa unção, azeite significa restauração, significa restituição. Vamos trazer para o lado espiritual nessa noite. Não sei como você entrou aqui, não sei como está lá na tua família, na tua casa, no teu casamento, mas Deus nessa noite ele está mandando dizer: ofereça a tua vasilha para Ele, entrega para Ele, porque Ele está começando a encher. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que vai, aí quando chega, o profeta no final fala: traz mais um vaso, traz mais uma vasilha. Aí o rapaz falou assim: não tem mais nenhum. Aí naquele momento o azeite parou. Mas significa o quê? Eu tenho certeza que aquela mulher ela pegou muitas vasilhas, porque quando nós temos fé, irmão, a gente não questiona. Se é para pegar muita, nós vamos buscar muito. Nós vamos correr atrás. Nós vamos correr atrás de tudo que Deus está mandando fazer. Porque na obediência que gera um milagre. Aleluia. E a Bíblia fala agora que o profeta vai falar com ele agora: você pega, aleluia, esse azeite, você vai vender, você vai pagar suas dívidas e você vai viver do resto. O que significa? O Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Deus não disse que não deixaria rico, mas Ele falou: sou eu que supro as nossas necessidades. E detalhe, amado, o Senhor, Ele opera além daquilo do que pedimos ou fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele opera muito mais. Porque aquela mulher não só pagou a dívida, mas também ela teve ali a sobrevivência, a suprir, aleluia, a sobrevivência dela com seus filhos. E ali ela teve a libertação da escravidão dos seus filhos, porque seus filhos não seriam mais escravos. Ali ela deixou de ser uma pessoa agora carente na sociedade, mas ela passa agora a ser provida pelo Deus. Ela passa a ser provida também pela família. Aleluia. Tudo porque teve fé. Clamou ao Senhor, falou com o profeta, falou com a pessoa certa. Aleluia. E outra obedeceu. Que nessa tarde, que nessa noite, nós possamos entender, aleluia, que o mesmo Deus que operou na vida dessa mulher, Ele está entrando com providão, porque
Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. O Deus da providência está aqui nesta noite, não só para multiplicar a farinha na tua panela e o azeite na tua botija, mas Ele está aqui para multiplicar na tua vida, restaurando, restituindo, trabalhando no teu ministério, trabalhando na tua família, entrando com salvação, com libertação, entrando com a resposta que você tem pedido, que tem falado com Deus. Senhor, eu quero ver a minha família na tua presença. Senhor, eu quero ver a minha saúde restaurada. Aleluia. Posso sentir a glória de Deus neste lugar. E eu sei que o Senhor está aqui, amados. E eu sei que o Senhor está dizendo: igreja minha, filha minha, não tema. Não tema, porque eu te fortaleço. Eu te ajudo com a peça da minha justiça. Eu te remi, eu te chamei. Tu és escolhida, tu és a minha noiva amada. Aleluia. E esse Deus Jesus que está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que usou o profeta para estar fazendo a multiplicação ali do azeite, é o Deus que está aqui para trazer o azeite para a tua vida. O azeite, como eu disse, simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está aqui para te sustentar, para te suprir, para encher o vazio, que muitas vezes vem na nossa vida e nós não sabemos como fazer. Aquele momento que nós não conseguimos jejuar nem orar, nós queremos, mas não temos força. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo: coloca nas minhas mãos que eu estou pronto. Eu estou pronto para encher todos os vasos nesta noite, porque o Senhor nos chamou como vaso de barro, mas vasos de honra. E que nesta noite você que é um vaso de Deus, deu glória para o Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou cantar com a igreja um louvor para encerrar. Aleluia, foi só até aqui que o Senhor me trouxe. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que o Senhor está trazendo providência. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Glória a Jesus. Queria convidar a igreja a ficar de pé para nós estarmos nesse momento adorando o Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor, dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse louvor fala que Ele veio. Glória a Jesus, Ele veio. Ele está aqui. Aleluia. E Ele está entregando a vitória na vida de cada um. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quem pediu pra Deus curar?